553. Pronto. A pergunta 553, né? Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? A resposta: o de as tornar ridículas, se não de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Eu até entendo essa resposta, sabe, Agimir? Mas deixa eu botar um pouquinho de sal na pimenta, né? Nós sabemos que, e nós conhecemos, não vamos dizer nome pela questão de ética, né? Mas tem pessoas que têm uma mediunidade que trabalha para conseguir alguma coisa, trabalha para destruir alguma coisa, e na grande maioria das vezes se conclui. Certo que a gente sabe que as leis da natureza existem, as leis divinas são eternas e imutáveis, mas aí onde fica aí Agimiro e Djalma? Isso depende de quê para que isso aconteça? Eu acho que, de certa forma, essa pergunta está ligada com o capítulo anterior, quando ele fala de pactos, o catimbó, o macumba, está mais ou menos interligado, sabe? Porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham nesse sentido. Às vezes, pessoas perversas, às vezes, pessoas ruins mesmo, vamos dizer assim, que não tem boa índole e tem sucesso em determinados empreendimentos. E aí, como é que vocês explicariam? Eu sei que eu concordo com isso aqui. Se eu faço um trabalho para Djalma, se eu quero prejudicar Djalma, eu entendo que o espírito vai, por exemplo, eu quero exterminar Djalma. Aí eu faço um pacto, a gente até comentou a semana passada, eu faço um acordo, eu ofereço alguma coisa a esses espíritos para que ele vá lá e prejudique o intento daquilo que eu quero. Mas chega em Djalma, vai procurar defeitos, vai procurar imperfeições, para, dentro da imperfeição, Djalma mesmo se lançar no propósito pelo qual a pessoa quer que aconteça as coisas. Eu entendo dessa forma. Mas, e aí, como é que fica? Tem pessoas que conseguem. Como é que vocês explicariam? A pergunta aqui, ele pergunta, qual pode ser o efeito das fórmulas e prática com a ajuda das quais tantas pessoas pretendem dispor de vontade dos espíritos? Falando sobre fórmulas, sobre sacramentos, se essas fórmulas têm poder. Rituais. Aí ele responde, todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, não é? Mas geralmente fazem muitos sinais, muitos símbolos, palavras de efeito, talismãs, sinais. Não, isso não tem nenhum efeito. O espírito é atraído ou repelido pelo pensamento, pela vontade do indivíduo, e não por sinais, talismãs, sinais. Eu entendi assim. Não, a resposta traduz isso mesmo. Mas o que eu quero dizer a você, Djalma, é que tem pessoas que fazem trabalho e atrapalham a vida do outro mesmo. Depois que é feito o trabalho, atrapalha. É necessário, às vezes, que a pessoa recorra a um trabalho de desmanda, de desmanche. E desmanche a pessoa... Entendeu? Acontece. E acontece. Mas acontece porque o indivíduo para o qual foi feito o trabalho está em sintonia com eles. Isso. Jesus diz isso, orar incessantemente, a fim de não cair em tentação. Não só em tentação, mas contra a maldade do outro. Porque se você ora, você mantém uma frequência. E se a frequência é baixa e vem de lá, ela não me alcança. A prece, ela cria um anteparo, um campo magnético próprio, que o pensamento mal vindo, bate e rechoteia, volta. É por isso que diz, o feitiço volta
sobre o feiticeiro. Desde para quem aquele foi feito o trabalho, esteja um coração limpo, um coração puro, voltado para o bem, para a prática da caridade. Não é isso? Eu não estou desfazendo aqui de desacreditando, né, em alguns trabalhos, principalmente quando o indivíduo acredita que aquilo pode acontecer. Não é? Mas se você reage àquela influência dos espíritos, né, estaríamos sucumbindo todos à influência de pessoas perversas que querem nos fazer o mal, vão lá e fazem. A recomendação de Jesus é para todas as épocas. Orem sem cessar. Mantenham a vibração elevada, mantenham os pensamentos elevados, se voltem para o bem, para a prática da caridade, para a prática do amor. E você, naturalmente, está, não é? Tem uma frase de Kardec que eu vi essa semana muito interessante. Ele diz: a felicidade, a nossa felicidade, está diretamente proporcional à felicidade que nós proporcionamos aos outros, que nós fazemos aos outros. O mal que nos atinge também. Se eu faço mal a alguém, eu me predisponho a ser vítima de influências negativas. Eu baixo o padrão vibratório. Eu entendo assim. Antes de tu fazer teu comentário, deixa eu falar um negócio. Ivan, tu aí na técnica. Davi botou uma mensagem aqui que está tentando entrar e não consegue. Você pode, por favor, tentar resolver esse problema com ele, o que é que está acontecendo? Sim, Edmir, pode continuar o teu comentário. Isso me lembra um fato, viu, João? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, há alguns anos já, e a pessoa estava acendendo uma vela de cabeça para baixo. E eu fiquei olhando, eu digo, não é para acender ela ali. Aí ele lá acendendo a vela de cabeça para baixo. Aí quando ele acendeu, aí eu fiquei olhando, ele disse, pronto, agora aí eu disse, me desculpe, mas por que ela está de cabeça para baixo? Eu disse, não, porque me disseram que fazendo assim, tudo que as pessoas mandar para a gente volta. Aí eu fiquei calado, porque eu não sabia de nada, mas aqui você, além do texto que Kardec diz, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico e nenhum talismã que tenha qualquer poder sobre os espíritos. Então, essa vela em pé deitada não ia influenciar em nada, não é? Eu entendi assim. Porque o espírito não está preso à vela nem nada disso. O espírito está ligado ao que você colocou, Djalma. Pensamento e a vontade e a vibração, né? Somente. E a questão de pegar em mim qualquer coisa vai também de eu ter na minha índole um lado negativo, alguma coisa que atrai, que eles conseguem passar por isso aí. Eu acho assim. Mesmo porque um dos atributos da divindade é que ele é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, não é a índole perversa de qualquer indivíduo que vai influenciar no outro, não. O universo é regido por leis sábias, eternas e profundas, não é? Quem convive com aquilo, acredita naquilo e acha, ele pode ser vítima dessas coisas, não é? Pode Exatamente, ser vítima. porque ela está vibrando nesse diapasão aí. Frequência. Perfeito. Eu falei isso, que eu tive agora há pouco tempo a oportunidade de conversar com pessoas, justamente ele me dizendo, não fizeram um trabalho para mim, né? O que é que o senhor acha? E eu expliquei justamente isso que a gente entende, que eu aceito como verdade, né? Eu disse até assim para eles, olha, Deus não permitiria de forma alguma que você passasse por uma tribulação, né, se você não tiver merecimento, ou se você se identificar. Eu acredito que até Agimiro passou perto na hora, ou foi Agimiro, ou foi Everton, passou perto na hora, e eu disse, não é isso mesmo, fulano? Se você se sugestionar com a situação, aí possa ser que aconteça. Não é assim? Exatamente. É o que o Djalma colocou. Se eu acredito, aquilo vai funcionar, porque eu estou dando vazão para que aquilo seja atraído, né? E como nós sabemos, quando nós estamos em prece, quando nós temos uma vida regrada, quando nós fazemos as coisas na direção do bem, nós estamos, de certa forma, protegidos. E Deus não iria permitir
que um simples mal mandado por alguém me atinja porque o outro quer. Não é assim, não é, Djalma? Perfeito. A gente estaria sujeito a todo indivíduo perverso, que não somos pouco, do lado de cá, não somos pouco. Eu não topo com fulano, vou fazer um trabalho para fulano. Não é? Vou fazer um trabalho. É um direito dele fazer o que ele bem entender, mas o que é lei. Aquilo que desejamos aos outros volta sobre a gente, é lei. E se essa crença... isso realmente vingasse, como diz no popular, na África não tinha ninguém vivo, mais porque na África é onde existe todo tipo de magia, né? E também aqui na Bahia, né? Não tinha mais ninguém vivo, né, Djalma? Ou então estava todo mundo rico, milionário e feliz, né? Desse jeito. O poder de Deus no universo é regido por leis sábias, eternas e imutáveis. O coração do Altíssimo, aliás, é o Espírito de Verdade que chama a atenção de Kardec para isso, para a sabedoria e para a harmonia das leis que regem a criação. Essa harmonia e essa sabedoria não nos permitem duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, Deus é soberanamente justo e bom, infinitamente bom. E Kardec chega a comentar, né? Ele é justiça e bondade, eis a sua essência. Ele não quer senão o nosso bem e a nossa felicidade. Por isso mesmo devemos confiar nele, eis o essencial, confiar em Papai do Céu. No seu amor. E não estamos aqui dizendo que isso não possa acontecer, não é isso como você bem colocou, mas pela lógica isso não procede como está escrito aqui. E outro detalhe, espíritos maldosos, ruins, no termo da palavra, ainda existem e estão por aí, não é? Agora, se eu também não tenho uma índole boa, com quem eu vou me juntar? Né? Agora, se eu vou atacar alguém e vou lograr êxito, aí é outra história, porque se o outro lá for uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, dificilmente isso pode acontecer, porque vai ferir essa lei, né? A lei do amor e da proteção divina, não é? Por quê? Nós estaríamos assim à mercê da vontade dos espíritos? Não, não é. É a vontade de Deus. Eu penso assim, não é? Não estamos aqui... Pelo contrário, não estamos dizendo que A ou B que faz isso está errado ou certo, não. Estamos apenas analisando um texto que nos diz que isso não tem muito valor, que a gente pense melhor no que, né, no que pode resolver com isso, porque vai ajudar muito a mudar esse pensamento. Né? Outro dia, minha mãe morava ali no Santo Antônio, e eu era uma molecota, assim, uns 14, 15 anos, e uma mulher que morava passando umas 3 casas me chamou, perguntando quanto eu cobraria para subir no telhado dela, para tirar uns sacos de terra de cemitério que estavam fazendo trabalho de macumba. Aí eu fiquei olhando, digo, terra de cemitério no telhado, e o que é que tem a terra ali em cima? Mas ela disse que era um trabalho... Aí me deu um trocadinho para eu tirar a areia lá de cima, a areia do cemitério que estava em cima do telhado dela. Quer dizer... Aí cai aqui, ó. O que é que tem a ver a areia do cemitério com os espíritos? Não é? É a areia que vai fazer o mal? Não é a areia. A areia não vai fazer mal a ninguém, não é? No mínimo vai criar uma goteira, porque a água vai bater na areia, vai passar pela telha, mas de fazer mal, o talismã, nada disso faz, porque os espíritos são os espíritos como nós, né, Djalma? Pois é. Alguns anos atrás, em João Pessoa, certa vez, no programa policial que tinha, apareceu um caso interessante. A pessoa, ligada a um determinado tipo de trabalho, juntou-se com um amigo, com outra pessoa da confiança dele, e mandou colocar na casa de uma certa pessoa, no jardim, um sapo, uma coisa lá, fizeram uma coisa para o cara ir lá enterrar e deixar lá, porque o caba ia na casa dele e ele dizia que lá na casa dele tinha um trabalho assim, enterrado no jardim, assim. Quando ele cavasse, ele ia encontrar o que o outro botou, em troca de uns trocados. O caba ia fazer isso em troca de uns trocados. Resultado, o interessado por fazer o trabalho não pagou ao cara que botou lá aquilo que ele mandou botar no jardim do outro. E ele bateu a boca no trombone, estava registrando na página policial isso, o camarada confessando que ele mandou eu botar
Eu botei e ele não me deu o que disse que ia me dar. Repara, É. faz parte, né? Não estamos desacreditando dos fatos reais, de Não, grandes não. magos, de grandes médios, de grandes magnetizadores, não é? E médios que se voltam para isso, trabalham com essas entidades. Mas o amor reina e prevalecerá E em Djalma toda Mirim. a criação. Djalma Mirim. Essa situação todinha que a gente vê, né? Porque a gente vê coisa, tem pessoas que, ó, botaram um catimbó para tu, pronto, a pessoa morreu. Antes de se ter feito, já morre só do medo. Será que isso, o culpado disso tudo, não foi as Inquisições, as Cruzadas, e botaram isso na cabeça do povo? O que é Nada, que a você Inquisição da literatura espírita, há 2000 anos, Emmanuel fala, né? Esses trabalhos que buscavam aqueles espíritos que trabalhavam com essas forças para fazerem trabalho assim, isso é muito antigo, muito antigo. Divaldo Franco conta uma história interessante. Ele disse que certa vez estava viajando no avião, ou foi de ônibus, eu não me lembro bem, e ao lado dele alguém disse assim: o senhor está muito carregado, muito carregado. Eu estou vendo aqui 7 espíritos lhe acompanhando do trabalho que mandaram fazer para o senhor. Eu desmancho, portanto. Repare, eu desmancho, portanto. Aí de volta começou a puxar, especular para ver até onde ia, e o cara foi conversando, conversando. Eu desmancho. Quer dizer, não estamos criticando. Tem Não, pessoas não. astutas, interesseiras, astutas, não é? Que faziam trabalho e fazem essas coisas, tem a crendice popular, a gente acredita nessas coisas, né? As terras de cemitério que mandou, que fez, que botou. Não estamos dizendo que isso não exista. E os espíritos que acreditam nisso, e quem faz também acredita que tem efeito, É, não é? Talvez exatamente. ele saiba das consequências que isso virá sobre ele. Então, Correto. resumindo, né, a concretização e a realização da mandinga, do catimbó, da macumba, está mais na pessoa que se identifica e aceita ou não aquela condição, se sugestiona, né, e cria a situação. Não é assim, Edmito? É. Agora, o que nós estamos comentando aqui é justamente sobre a resposta, sobre a orientação que os espíritos estão nos dando. Lembrar desse detalhe, são os próprios espíritos aqui que estão nos dando. E o espírito que está dizendo isso, está dizendo com conhecimento de causa. Não é Djalma, não é Agimir, não é Matusalém que estão dizendo. Está aqui no livro dos Espíritos. Está na Então, codificação. está na codificação. Então, isso é para que nós tenhamos conhecimento, vamos trazer isso para a gente, raciocinar, usar, porque a lógica prevalece em todos os pontos da doutrina. A lógica. Então, quando fugir da lógica, desconfie, porque tem alguma coisa errada. Mas aqui mostra a lógica. E a lógica nos diz que nós somos espíritos encarnados, temos pensamento e vontade, o desencarnado também. Ele só não tem o corpo, mas é idêntico a gente na sua origem, na sua criação. Então, como Djalma colocou, não estamos aqui desmerecendo quem trabalha, quem deixa de fazer. Não, não é isso. Estamos esclarecendo uma resposta dos espíritos. E aí nos traz o conhecimento que nos isenta de ficar pensando nessas coisas ou acreditando nessas coisas porque não faz sentido. Agora, que tem espíritos ruins, malvados? Tem, como tem gente também no meio da rua fazendo mal, não é? Então, se eu contratar alguém para fazer um mal a outro, eu sou tão ruim como o que foi fazer o trabalho, não é? Então, é nesse sentido que nós estamos comentando, porque existe a influência, mas esse poder por um desenho, por uma cruz, não, isso não influi em nada. Eu pegar o celular e fazer uma mandinga. Não, o celular não tem nada a ver com isso. O celular é um objeto, ele não tem poder nenhum. É nesse sentido que a gente está esclarecendo.